Bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, querida irmã, que é o nosso programa Em Comunhão. Nos encontramos para conversar um pouco, aprofundando a nossa fé. E no aprofundamento da nossa fé, certamente, o que mais importa é a Palavra de Deus. Eu espero que você tenha a sua Bíblia em mãos para que continuemos a refletir. Já iniciamos desde Gênesis, estamos caminhando e conversando agora sobre São João Evangelista. Aquele discípulo amado de Jesus, aquele cujo evangelho é mais uma contemplação do que uma história. Ele consegue perceber em tudo que Jesus fez sinais que revelam coisas maravilhosas. Por isso que o evangelho de João é tão diferente daqueles outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E João faz questão de nos levar a contemplar esse mistério maravilhoso de Jesus, desde aquele que lá na origem já estava com o Pai na criação de todo mundo, até aquele que vai estar conosco no Apocalipse. E é tão bom poder bater um papo, né? E hoje eu tenho a alegria de retomar um amigo querido que sempre tem conversado conosco. É o Denis Duarte, professor, especialista em Bíblia, cientista da religião, pesquisador, escritor. Denis, seja bem-vindo aqui ao nosso Em Comunhão. Caro Padre, obrigado mais uma vez. Sempre bom estar aqui com o senhor. Inclusive, trago abraços para o senhor. Obrigado. Lá das minhas Minas Gerais. Estive lá há pouco tempo atrás. Sim. E o pessoal falando que sempre acompanha o Em Comunhão toda semana com o senhor aqui. Que bom, né? E é tão importante, Denis, que na medida que a gente vai conversando, eu mesmo vou me surpreendendo. É importante como esse livro, a Bíblia, não fica velho. Não há meio de você dizer, já li, já reli, já sei. Absolutamente, né? Eu acho que ele é um canal do Espírito Santo que sempre há coisas novas e boas. É por isso que a gente não pode ser papagaio de pirata. Eu brinco que o pessoal às vezes é papagaio de pirata porque fica só ouvindo o que outros falam da Sagrada Escritura. Por isso que a gente tem que também sempre ler a Sagrada Escritura para experimentar essas coisas novas que a Palavra de Deus nos traz, ao invés de ficar só repetindo o que outros já nos falaram. Né? Exatamente, né? Eu insisto demais, viu, que você tenha a sua Bíblia. Né? Aquela que você pode usar, rabiscar, ir para frente, ir para trás, né? Mas a sua Bíblia, né? Mais importante aí na sua casa do que todas as suas imagens, medalhas e outros sinais sagrados que você possa ter é a sua Bíblia. Aliás, eu creio que a Bíblia da Aparecida, que é aquela que foi preparada, traduzida, comentada pelo Padre Vidigal, está com promoções muito boas neste mês e era ótimo que você pudesse aproveitar. Mas nós queremos conversar sobre São João. E para iniciar São João, então, nós vamos chamar um versículo importante para nós. É João capítulo 13, versículos de 34 a 35. Vamos prestar atenção? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Denis, o que você acha dessa palavra de João, ou desse escrito de João? Porque parece que João é o grande evangelista do amor. É o chamado mandamento novo, né? De Jesus, porque agora o amor passa a ter um modelo. Nós temos um modelo a seguir, nós começamos a entender de fato o que é o amor. Jesus se coloca como modelo do amor. Vocês têm que amar uns aos outros como eu amo vocês. E o amor de Jesus, ele é concreto. Ele não é aquele amor romântico que a gente lê nas literaturas por aí, né? É um amor concreto que dá a vida pelo outro. Então nós temos agora esse modelo, por isso esse chamado de mandamento novo de Jesus. Nós entendemos o que é o amor e agora nós percebemos que esse amor é um caminho, como diz São Paulo, né? São Paulo traduz muito bem as questões do Evangelho. São Paulo diz no capítulo 13, aquela poesia linda do amor, né? Sem o amor eu não sou nada, mas no finalzinho do capítulo 12 ele diz assim, agora eu passo a indicar a vocês um caminho. Então, para São Paulo, o amor é um caminho, porque é um caminho de alegrias, mas também de durezas, de lutas, como é o caminho que Jesus nos apresenta, que nós vamos ver no programa de hoje, que passa pela cruz.
passa pela cruz, né? Eu acho muito bonito o nosso Papa recém-falecido, Bento XVI, escreveu uma encíclica, Deus é amor, Deus Caritas Est, né? E é tão importante perceber que Jesus começa assim pedagogicamente dizendo, cumpre os mandamentos, como já está lá no Antigo Testamento, cumpre os mandamentos, ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo, né? Ou seja, trate de se amar para que você possa amar o outro, né? E de repente, quando vai chegando aqui em João, já no finalzinho da vida dele, ele muda o critério, como você disse, né? Já não é ame ao outro, o próximo como a si mesmo, mas ame o outro como eu tenho amado vocês. Aí Nosso Senhor nos dá uma medida sem tamanho, não há como a gente dizer, né? Basta, já fiz o que pude, né? E é o que o Bento XVI chama de o ágape, né? Aquele amor ágape, aquele amor que é entrega, é doação, é sacrifício, né? É capacidade que tem um pai e uma mãe de dar a vida por um filho. É assim que Deus ama a gente e é assim que Ele pede que a gente ame. Exatamente. Mas nós estamos entrando, já conversamos bastante, Denis, sobre São João. Eu creio que já podíamos abrir a nossa Bíblia já lá no capítulo 13, né? E nesse capítulo 13, pode-se dizer que toda essa parte do Evangelho de São João, ele vem caracterizado com uma expressão que eu gostaria que você comentasse um pouquinho. A hora de Jesus. Sim. Né? Está chegando a hora. O que significa essa palavra, a hora? É o momento principal da história de Jesus, que é a sua paixão, morte e, sobretudo, ressurreição. Né? Porque muita gente às vezes fica só na paixão e na morte, né? Mas esquece que o principal é a ressurreição de Jesus. Então, o Evangelho de São João, ele tem essa característica. A gente pode, de certo modo, dividi-lo em dois momentos, né? Como já viram em outros programas, o Evangelho dos Sinais, que é a primeira parte desse Evangelho, e agora nós entramos no Evangelho, ou no livro da Glória, né? Que é a segunda parte, vamos dizer assim, do Evangelho de São João. E é nesse momento em que esses sinais fazem todo sentido. Esses sinais todos vistos no primeiro momento no Evangelho de São João apontam para essa hora de Jesus, que é a hora principal. É onde ele vai demonstrar, como nós dissemos, esse amor na sua plenitude, no seu ponto máximo, que é entregando a sua própria vida para nos salvar na cruz e ressuscitando para nos dar essa vida nova. Há coisas em Nosso Senhor que ele vai exemplificando esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Que não é uma declaração, eu te amo, Denis, eu te amo, ai meu amor. Talvez a pessoa nunca fale eu te amo, mas ama, né? Com a doação da vida, com o serviço, com a entrega, com o sacrifício de cada dia. É um amor que não precisa de palavras, precisa de gestos. E isso Nosso Senhor vai colocar até a cruz. Ele vai ao exagero da cruz nesse amor dele. Que no fundo, não sei se a gente pode dizer assim, Jesus experimenta esse amor. A hora que ele disse para o discípulo dele, escuta, né, vocês são meus amigos. Não é assim que ele fala? Vocês são meus, não chamo de servos, não são meus empregados, não são meus escravos, vocês são meus amigos. Né? E isso é uma diferença muito grande, né, para a cultura da época e para a gente entender hoje, porque o servo era de fato um escravo. Ele ou trabalhava para aquela pessoa, então estava ali a um serviço e por uma troca, porque o que é um servo? Ele quer uma troca. Se ele é um empregado, ele quer fazer o serviço para receber o seu salário. Né? Se ele é o escravo, pior ainda, né? Porque ele vai fazer para sobreviver. Agora, quando Jesus fala assim, eu não quero vocês como servos, mas eu quero como amigos, isso é participar da intimidade, é ser um com ele. E isso nós precisamos trazer para hoje, inclusive, né? Esse evangelho do amor, porque muitas vezes as pessoas nas próprias paróquias, né, nos próprios movimentos, acham que tem que ficar servindo a Deus. É uma expressão que eu ouço muito na Igreja Católica, né? A gente rodando pelas paróquias por aí. Estou servindo a Deus. Então, peraí, você é servo ou é amigo? Né? Tem um dos evangelhos, que se eu não me engano é o Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os discípulos, diz o texto, Jesus primeiro chama para que ficassem com ele. Ou seja, para serem amigos dele, não para servir, não para trabalhar para ele. Né? Eu não sou chamado a trabalhar para Jesus, eu sou chamado a ser amigo de Jesus, a ser íntimo dele. Eu tenho a impressão que isso faz com que a gente, na medida que vamos entrando nessa intimidade,
de uma vida com Jesus, de Jesus conosco, a gente vai jogando fora determinadas expressões que fazem parte das nossas culturas, sabe? Eu sou escravo de, eu sou servidor de, eu sou... Não, eu amo. Eu amo. Eu sou amigo, ele é meu amigo, ele me ama, né? E a gente vai jogando fora determinadas expressões que não combinam com aquilo que Jesus trouxe para nós, né? Porque Jesus revela o que é um ser humano perfeitamente humano, né? E esse ser humano perfeitamente humano, ele chega a um nível de evolução que ele está tocando no mistério do próprio Deus, né? Como Jesus veio tocar aí na pobreza do homem, né? Eu acho que é tão importante perceber, Nosso Senhor quer uma mudança radical na forma como nós nos encaramos, nos tratamos, nos ajudamos. E eu tenho a impressão que uma das coisas que Jesus teve que enfrentar exatamente amando, e que dói no ser humano, porque provoca no ser humano sempre a raiva, a vingança, a traição, o anúncio da traição. Como que você vê isso? De repente, um daqueles meus amigos mais queridos vai me trair. É mostrar justamente a nossa humanidade, né? Por mais que eu seja amigo de Jesus, Padre, eu posso traí-lo. Certo. Porque é a minha humanidade, é a luta. Então eu tenho que estar sempre vigilante. Às vezes a gente aprende, infelizmente, quando é criança, a gente aprendia, né? A malhar o Judas, né? Na sexta-feira. E botavam um boneco de Judas para nós lá quando era criança, Padre, e a gente tinha que descer o porrete nele. Né? E depois botava. E quando botava fogo, a criançada ia ao delírio. Então o que a gente aprendeu? Que Judas é aquele que não presta e que eu nunca serei Judas. Judas é um e eu sou outro. E o Evangelho me ensina que todos os 12, eram amigos de Jesus, inclusive Judas. Mas por uma fraqueza, eu posso trair Jesus. Deixar o meu amigo, romper essa amizade. Então eu também tenho que enxergar que eu posso ser Judas. Se eu não me manter fiel, então qual é a receita? A receita é uma outra passagem do próprio Evangelho de São João, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para entender que Jesus não é um bem adquirido. Eu tenho uma experiência de amizade com Jesus, então pronto, está resolvido. Não. A amizade é um caminho. Eu tenho que ir desenvolvendo essa amizade. Se o Padre Ulisses, com muita felicidade, diz que estou aqui no programa como um amigo e fiquei muito feliz, porque também o tenho como um amigo, mas nós precisamos cultivar sempre a amizade, senão esfria a amizade, né? E isso que acontece talvez com Judas. Deixa essa amizade esfriar porque não entendeu que é um processo. Jesus não é um bem adquirido, mas um caminho que a gente precisa trilhar com ele, né? E eu tenho a impressão que também Nosso Senhor coloca pra gente, até nos anima, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou um processo de humanização, né? É alguma coisa que é para ir crescendo sempre, né? Não é, como você diz, um bem adquirido, já estou aqui, digamos assim, realizado em graça, já estou beatificado. É um processo. E nesse processo tem idas e vindas, né? A gente vai para frente, de vez em quando vai para trás um pouquinho. Nosso Senhor aceita que a gente seja fazendo esse caminho de Jesus, né? E ao mesmo tempo, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está colocando um projeto imenso diante de nós, né? E eu sempre digo, Denis, que é um processo de humanização. Sim. Não é para fazer a gente ser anjo, né? Não. É para a gente... Jesus quer tanto que o ser humano se realize plenamente como ser humano. Seja simplesmente humano como Jesus foi perfeitamente humano, né? Ou seja, nesses capítulos aqui, desses últimos capítulos de São João, vai se revelando para nós alguma coisa. Agora aqui entra algo, Denis, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Há uma palavra que verdadeiramente eu não gosto, acho que Jesus não gostava também, embora as traduções tragam. A relação Jesus e o mundo, né? Esse distanciamento, fala assim, ódio ao mundo, né? Eu acho que não funciona. Eu tenho a impressão que Nosso Senhor quer uma revolução, uma mudança nesse tipo de mundo. Mas quando Jesus conversa agora com os discípulos falando sobre o mundo, né? Vocês estão no mundo, vocês não são do mundo. O que ele significa? São dois critérios ou dois modelos do ser humano fazer a escolha, né? Que caminho que eu sigo? É o caminho da verdade e da vida? Ou é o caminho do sucesso, o caminho, entende, da dominação, o caminho da ganância? Entender primeiro que o mundo, como a gente o tem, não é algo mal, né? Afinal de contas, a gente lê lá em Gênesis. Deus criou o mundo, criou tudo e viu que tudo era bom.
né? O mundo é algo bom. Então vamos entender o que é esse mundo que Jesus nos apresenta. São as ideias, a maneira de viver que o mundo às vezes nos propõe, que é justamente na ganância, no egoísmo, na busca de fama, de poder, de status. Aquelas 3 coisas que o diabo ofereceu a Jesus lá no monte, né? O poder, o status e o dinheiro. É contra essa mentalidade desse mundo que Jesus está dizendo, vocês não têm mais essa mentalidade. Eu já ensinei para vocês como é que deve fazer. Que a regra não é mais olho por olho, dente por dente, mas agora é a lei, o mandamento novo é a lei do amor. É contra este mundo que Jesus está combatendo. Né? Porque muitas vezes as pessoas negam esta vida através dessa passagem. Essa vida é ruim, esse mundo é ruim. E aí, como o Senhor disse, que acha que vai se transformar em anjo. Não. É contra a mentalidade, é para nos aperfeiçoar. Aperfeiçoamento do ser humano e, consequentemente, aperfeiçoamento da própria sociedade. Exatamente, né? Eu acho que é uma mudança de cultura que não conseguimos conquistar ainda, criamos assim, muita coisa com a marca cristã, mas nem sempre a atitude é de cristão. E eu acho que é importante você perceber, Jesus, ele quer perceber, ou ele quer que a gente perceba que deve haver um contraste entre a minha fé cristã e o mundo. Porque Jesus, ele não falou em política, ele não brigou com ninguém, mas quando ele falava no mundo, esse mundo era muito concreto, era o Império Romano dominando todo mundo, a custa de exércitos, era o Herodes, eram os ricos, era a religião também, infelizmente, né, que era praticada no templo. Jesus falou, olha gente, esse mundo que sempre se colocou como inimigo de Jesus, né, vocês não pertencem, vocês estão aí dentro. Tem que respirar, mas você não pertence a esse mundo que é lá daqueles fariseus lá do templo, dos sacerdotes do templo, que é lá da corte de Herodes, que é lá da corte romana. Vocês não pertencem a esse mundo. Tenham critérios que sejam de lava-pés, né? Eu acho que é exatamente esse mundo que foi se contrastando e a gente tem que saber que continua se contrastando conosco. Agora, a gente é fraco demais. Aí vem uma coisa muito bonita, Denis, que Jesus, ele faz uma promessa aos amigos dele. O Paráclito. Quem que é esse Paráclito? Você tem que enfrentar esse mundo. Você vai dar conta? Não, o mundo vai me dobrar. De onde eu tiro a minha força? Do Espírito Santo de Deus. E foi a promessa que Jesus fez, inclusive, quando estava subindo aos céus já. Sim. Atos dos Apóstolos, né? Que Jesus indo aos céus e falou assim, mas fica com medo, né? Porque agora nós vamos ficar sem você aqui conosco, Senhor. Falei, fica com medo não, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E aí, para mim, o texto-chave que liga ao Evangelho de João é: e esse Espírito Santo vos dará força. Porque é preciso de força. E é uma força, de fato, que a gente tem que contar com essa força sobrenatural. Né? Porque a nossa natureza é o quê? É trair o nosso amigo Jesus. A nossa natureza é o quê? Olho por olho, dente por dente. Se não olharmos para Jesus como modelo, se não sentirmos, Padre, esse pequeno, às vezes, mas esse incômodo, quando a gente lê o Evangelho de João, por exemplo. Porque é um incômodo que Jesus cutuca a gente ali. Né? Sim. Você não tem que ter essa mentalidade do mundo. Então, esse pequeno incômodo e aí buscar essa força do Paráclito, para que a gente consiga, de fato, ser testemunha do Cristo, ou seja, ser outro Cristo no mundo, viver com uma mentalidade que Ele nos propõe. E é muito curioso, nós estamos aqui nas páginas desta hora de Jesus, é tão importante uma coisa que eu percebo, Jesus, ele é muito realista, ele já vai dizendo o que espera, não é mesmo? O futuro da vida das comunidades cristãs, da sorte e do destino dos seus discípulos, mas eu acho muito interessante que ele quer que aqueles discípulos vivam numa alegria. Como é possível uma alegria? Eu vou dar o Espírito Santo para vocês, né? Eu acho que a alegria vem de uma esperança segura, né? E quando a gente vê a vida dos santos, eu gosto muito de ler biografia dos santos. A gente vê que eles realmente são o evangelho encarnado, né? Que a gente costuma chamar os santos popularmente. Eles encaram de fato o que Jesus ensinou. E muitos passam um sofrimento terrível, né? A gente pega a história de santo. Eu brinco que se um dia eu achar um santo que não sofreu, eu vou virar devoto. Mas é uma alegria. Em meio aos sofrimentos que esse mundo proporciona a todos nós, os altos e baixos da vida, mas eles vivem todos os momentos essa alegria. É porque eles descobriram e vivenciaram isso que Jesus propõe. Então, eu só posso crer que a proposta que Jesus nos faz
de não amarmos a mentalidade desse mundo, o jeito desse mundo, e partimos para um projeto que ele tem para nós, que é o de caminho, verdade e vida, isso só pode trazer uma satisfação gigante, mesmo em meio aos sofrimentos, aos altos e baixos da vida. Por mais que eu, Denis, talvez não vivencie isso plenamente, mas eu tenho os testemunhos, sejam dos personagens bíblicos, sejam também dos santos, inclusive dos santos modernos, né? Para a gente ver que é possível. O santo, para mim, ele me mostra isso, os santos da igreja. É possível e vale a pena viver o que Jesus nos propõe. E essa preocupação, esse carinho, essa ternura de Jesus ali com os seus discípulos, que é uma ternura dele com toda a igreja, né? Uma das, digamos, textos mais bonitos de São João, para mim, é o capítulo 17, viu? A oração sacerdotal de Jesus, né? Ele esquece que ele vai enfrentar um sofrimento violento, ele esquece que aqueles discípulos não vão ter coragem de caminhar lado a lado com ele, eles não formaram uma igreja sinodal com Jesus, não, na hora H eles desapareceram do mapa, mas Jesus, com carinho imenso, faz essa oração sacerdotal que a gente conhece bem, né? É linda essa oração. É linda, né? É uma das maiores, inclusive, da Sagrada Escritura. E o Papa Bento XVI, inclusive, também já comentou essa oração, e ele diz que Jesus reza, ora em 3 momentos. Ele divide em 3 momentos essa oração. No primeiro momento, Jesus se dirige dele para Deus. É uma fala dele com o Pai, filho com o Pai. No segundo momento, ele fala pelos discípulos, ele pede pelos seus amigos. E no terceiro momento, ele pede por nós, os seus futuros amigos. Isso é muito bonito, né? Saber que Jesus pede por nós ao Pai. Então, nessa oração sacerdotal, por isso que aquele pequeno texto, amai-vos uns aos outros, no fundo Jesus fala, isso é amar. Isso é amar, né? Ele já se coloca numa atitude de quem será absolutamente incapaz de nos rejeitar. Por pior que seja a nossa traição, ele não é capaz de nos rejeitar, a não ser que a gente se rejeite, ele não é capaz de nos rejeitar. Ele vai nos amar e vai nos perdoar, né? E essa oração que Jesus faz, então, praticamente São João coloca que já no final daquela ceia, daquele momento pascal que ele celebrou com os seus discípulos, né? Nessa oração, então, ele coloca toda assim, a força da união que ele tem com o Pai, né? E nessa união com o Pai, ele não pede, Pai, me livre da cruz, Pai, não deixe que eu sofra, não, proteja os meus amigos, né? Eles estão no mundo, eles não são do mundo, e é muito importante, Jesus quer, eu quero que eles percebam a verdade, a realidade da vida, a realidade da história, né? E tudo aquilo que no Evangelho de João foram os sinais, né? Indicando algo mais, algo transcendental, algo muito mais bonito do que é a realidade, às vezes, meio assim, cheio de neblina da nossa vida, ou às vezes quando de noite também, né? De trevas. Eu acho que isso é importante. É alguma coisa, minha gente, que esse Evangelho de João nos dá, né? E que é impressionante, porque quando começa a paixão de Jesus, né? Começa, né, exatamente com 2 dos seus queridos apóstolos com o pé atrás, né? Primeiro o Judas, depois o Pedro. O Pedro é uma figura bonita, né, Denis? Mas como é que a gente vê esse Pedro? O que aconteceu psicologicamente com ele para que ele, de repente, que parecia tão valente, tão, assim, sujeito impetuoso, né? De repente, o Pedro murcha. Eu costumo ver Pedro dessa maneira, padre. Ele, por um breve momento, realmente ficou em dúvida, porque muita gente acha que Pedro negou Jesus porque estava com medo, né? Sim. Mas não, a gente acabou de dizer, ele era um homem valente, né? E ele foi lá e tirou a espada do soldado na hora que foi prender Jesus e falou assim, nós vamos começar a guerra agora, não sei com que exército, mas nós vamos. Ele foi, andou sobre o mar, quando todo mundo teve medo, achando que Jesus era um fantasma. Coragem não faltava a Pedro. O que provavelmente aconteceu? Quando ele viu Jesus, que Jesus ia ser crucificado, preso, ia ser crucificado, ele deve ter imaginado, peraí, não era esse Jesus que eu esperava. Foi uma crise de fé muito profunda. Porque a gente não pode esquecer que esses discípulos estavam em formação. Eles ainda tinham uma mentalidade de esperar alguém que fosse vencer humanamente somente. Um rei militar, que fosse vencer o Império Romano.
que fosse, né, destronar Roma, e que eles, discípulos, inclusive disputavam quem sentaria ao lado direito e ao esquerdo do novo rei. Então, eles ainda tinham uma mentalidade e ainda não tinham entendido o que Jesus disse a Pilatos no Evangelho de João: o meu reino não é desse mundo. E eles precisaram passar por esse momento com Jesus, de prisão, de crucificação, de morte, e passar pela ressurreição junto com ele, para entender de fato quem era Jesus. Veja a dinâmica do Evangelho de João. Os sinais apontam para esse Jesus, mas é preciso passar com Jesus também por esses momentos, para de fato entender, sobretudo, quem é verdadeiramente Jesus, qual a imagem de Jesus. Por isso que ele dizia, quando perguntava para ele: você conhece esse Jesus? Não conheço. Ele não estava mentindo, ele estava assim: eu achava que eu conhecia, eu achava que ele ia ser o vencedor lá militar, mas não é nada daquilo que eu imaginava. Exato. Isso é uma pergunta, Padre, que a gente tem que trazer para nós quando a gente lê o Evangelho. Eu leio o Evangelho, eu sei de fato quem é Jesus, ou ele é só algo que eu formo na minha cabeça de acordo com os meus desejos? E é exatamente isso que eu gostaria que a gente sublinhasse 1000 vezes, entende? Não há meio de entender Jesus a não ser pelo mandamento do amor. Se for pelos critérios do poder, como diz Denis, é uma desilusão total. Pedro entrou em crise de fé, não era esse o Messias que eu esperava, entende? Porque ainda a imaginação dele, mesmo acreditando que Jesus fosse o Filho de Deus, o Messias prometido, mas eu queria, entende, dentro dos meus critérios de poder, né? Agora, quando Jesus coloca o mandamento do amor, né, como base, e esse mandamento do amor leva a pessoa para não usar o poder de massacrar o outro, ela se deixa massacrar, como aconteceu com Jesus, né? Aí é um mundo diferente, né? E Pedro teve dificuldades, os demais apóstolos, discípulos tiveram dificuldades, se dispersaram, né? Somente a ressurreição de Jesus é que vai fazer com que eles entendam que é aquela bendita palavrinha de Jesus: se o trigo não cai por terra e morre, ele é apenas trigo. Se ele morre, ele brota e dá frutos, né? A dinâmica do grão de trigo. E é isso que significa morrer para esse mundo. Porque as pessoas também, muitas vezes com um entendimento equivocado, que morrer para esse mundo é esquecer as coisas que tem que fazer, não toma nem banho, né? Então, não é assim que funciona. É abandonar a mentalidade desse mundo, de buscar, inclusive, o próprio Evangelho por conta de poder, de status, etc., e entender que eu preciso morrer para a mentalidade desse mundo e viver de acordo com aquilo que Jesus verdadeiramente nos ensinou. Exatamente. A gente está, então, participando, lendo, meditando o Evangelho de João, Evangelho dos sinais, Evangelho do significado, Evangelho da contemplação, da meditação, mas Evangelho que nos chega lá na essência do coração de Jesus, né? E a verdade é que nós, toda a igreja, a história da igreja, nem sempre entendemos e nos convertemos para esse Jesus que se encontra nas páginas do Evangelho. A gente tenta a qualquer custo ver se passa Jesus para o nosso lado, coopta esse Jesus para que seja a razão de ser do nosso poder, da nossa autoridade e da nossa capacidade. E só existe autoridade e capacidade quem é capaz de um amor chamado ágape, que é doação total de si, entrega total de si, e sabendo que essa dinâmica do grão de trigo é importante. Quem não aceita dar a sua vida, ser grão de trigo, pode ter certeza que vai ter uma existência inútil e não sabemos o que vai acontecer após a morte. Quem aceita ser grão de trigo por amor, pode ter certeza que vai haver uma vida eterna. E, aliás, vida eterna é uma das frases fortes do Evangelho de São João. Ele olha sempre para além daquilo que historicamente acontece com a existência do ser humano e ele percebe a vida que Jesus nos trouxe, a vida verdadeira, o caminho por essa vida passa pelo amor, e amor que é doação, que é entrega total de si. Vamos lá, minha gente, continuar refletindo sobre São João. Semana que vem a gente está de volta aqui. Que Nossa Senhora abençoe você. Aproveite a semana para abrir as páginas do Evangelho de João e você também se aprofundar nesse Evangelho maravilhoso do caminho, da verdade e da vida.